Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Olha que interessante. É um homem admirável. Por quê? É óbvio que qualquer pessoa em qualquer geração da Terra iria analisar e chegar à conclusão que não precisa nem pensar, né? Tá grávida. De quem? Do Espírito Santo, tá bom. Deus abençoe, estou pegando minha mala, estou indo embora. Então a Bíblia está dizendo que José era justo. Só que esse justo que a Bíblia está dizendo, olha a atitude. A Bíblia fala, José era um homem justo. Mas a atitude dele mostra como a justiça dele se revela. Porque esse justo aqui, não está falando de um justo que age com a justiça. Está entendendo isso? Sim. A justiça humana natural. Porque a justiça humana natural faria o que nessa causa aqui? Hã? A lei dizia o quê? Que a adúltera. Então, se esse justo de José fosse segundo a lei, segundo a justiça dos padrões da lei, ele tomaria essa atitude. Só que aqui mostra que ele já está sendo um homem justo segundo a misericórdia que Jesus e o Novo Testamento falam, que prevalece sobre o juízo. Alguém já viu isso na Bíblia? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então aqui José, ele está agindo com a justiça do Evangelho. A justiça que lá desde a antiga aliança Deus já falava, misericórdia quero e não holocaustos. Eu quero misericórdia, não adianta nada dos sacrifícios. Veja que o Espírito de Deus é um só. Então, ele é aquele que decide sofrer o dano. Paulo fala isso em 1 Coríntios 6. Olha como isso é profundo. José, ele vai não querendo infamar Maria e sabendo do que ela iria passar, no que ela seria taxada e qual seria o fim. Ele intentou deixá-la secretamente, porque ele sabia que também ela iria oferecer resistência. Acredita em mim, por que você está indo embora? O que é isso? Não. Então ele quer evitar tudo isso, e sabendo que se a coisa começar a crescer, as pessoas vão começar a falar, o que está acontecendo? O que houve? Aí José vai dormir pensando, antes do galo cantar, antes do dia do sol nascer, eu vou já estar preparado para ir embora. Ela nem vai ver eu ir embora. Por quê? Eu não quero prejudicá-la, mesmo ele acreditando que ela o traiu. E aí fica uma reflexão. Porque, naturalmente, ele não está pensando errado, ele está pensando como qualquer ser humano. E isso também mostra que nem sempre o que todo ser humano viesse a pensar seria de fato a sentença e a resposta. Às vezes pode estar o mundo inteiro pensando uma coisa, 100% até você, e de repente não ser esse o caminho e a resposta. Porque é Deus que sabe. Agora veja, José está se sentindo traído, ferido. É um homem que já desposou, está na condição de noivo, mas que já é um casamento, mas tem aquela coisa do tempo do dote, para poder preparar também a casa, mas já era considerada aquela aliança ali firmada. E aí a Maria era uma jovem, virgem, e José está ali andando no caminho da justiça. Nunca vai imaginar que aquilo vai acontecer. E quando acontece, imagina ele pensando, poxa, ela ainda dizendo que é coisa do Espírito Santo. Tudo bem, não falasse nada, se não quisesse admitir algo que é óbvio, mas ainda vi querer dizer que é coisa de Deus. Se coloca no lugar de José, meu irmão.
esse homem é pouco falado, mas olha olha o exemplo dele. Porque na mente dele, como a de qualquer um de nós, passaria tudo isso. Pô, Maria ainda está tentando agir com malandragem, dando uma de louca. O que eu fiz para merecer? Fiz tudo certo, fui na família e tudo mais, estou cuidando, isso, aquilo, mas tudo bem. Ele tendo todos os motivos do mundo para agir com a justiça, segundo o olhar natural, ele vai agir com a misericórdia. Ele está entendendo que ele foi traído, mas ele sabe o que Maria vai passar se aquilo vier à tona. E aí ele resolve, com toda aquela dor, ir embora na calada. Só que quando ele está projetando isso, o texto diz que eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, o que está aí na Bíblia? Primeiro, o anjo está lembrando a ele de quem ele descende. Então está fazendo também ele pensar: rapaz, pela tua genealogia veio o Messias. E mal ele podia imaginar que o Messias é quem estava dentro da barriga daquela que ele está pensando que traiu ele com outro cara e gerou uma criança. O anjo já chega dizendo: José, filho de Davi, José, o Messias da tua linhagem. Mas ele não podia nem imaginar: não temas receber a Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? Do Espírito Santo. Esse homem continua ouvindo no sonho: ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que o nome Jesus no hebraico, Yeshua, significa o quê? Aqui, o anjo mesmo já disse, a palavra já está dizendo, ó, lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o nome Yeshua, traduzido por Jesus, significa Deus salva. O Senhor é o Salvador. E aí está escrito aqui: ele vai salvar o seu povo de quê? Dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por parte do profeta Isaías, que a virgem conceberia, daria à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel, que é traduzido Deus conosco. Agora pare para pensar: José conhecia ou não essa profecia? Quem acha que sim e quem acha que não? Será que José não conhecia o rolo de Isaías? 800 anos depois? Será que um homem judeu não conhecia a Escritura? Certamente. Só que a questão é o seguinte: conhecendo a profecia, ele jamais ia associar que estava se cumprindo nele. E aí eu quero dizer para você: muita profecia que você conhece da palavra está sendo associada na tua vida, só que você não está nem atentando para isso. Enquanto você está olhando com outros olhos, isso aqui é pregação, ensino e é pregação, é Deus no lugar. Escute isso: enquanto você está associando com outro olhar, pelo óbvio da circunstância, Deus estava querendo te dizer o seguinte: a profecia da minha palavra está associada a esse acontecimento, só que você não está conseguindo enxergar, porque você está com os olhos fitos na razão lógica. Todo mundo vai dizer para você: é verdade, José, tu foi traído. Todo mundo sabe, você também sabe. Vai querer ficar enfeitando tudo aquilo que a gente pode estar atravessando, talvez dentro de uma lógica, de um raciocínio óbvio, humano, onde todo mundo vai dizer: só pode ser isso. Inclusive você, pode ser que você, mesmo conhecendo as profecias da palavra, não esteja enxergando que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28 é uma profecia, é uma promessa para a tua vida que ama a Deus. E aí você está olhando e está vendo provação, dificuldade, luta, tentação, perseguição, muitas coisas. E se você ama a Deus, às vezes mesmo assim você olha para tudo isso, mas não entende que na verdade tudo isso é um somatório onde Deus está no controle, trabalhando para que isso tudo seja em favor da tua vida, para que
gere em você um filho mais aprovado, um servo mais dedicado, alguém mais humilde, mais humano, mais próximo de Deus, mais fiel à palavra, que sabe que Deus faz tudo isso ir somando uma coisa a outra para que o resultado seja proveitoso, seja favorável, seja bênção para a tua vida. Só que muitas vezes o nosso olhar está onde? Na tribulação. Quando Pedro tira os olhos, começa a afundar, sim ou não? Mas enquanto ele olha para Jesus, ele não está olhando para o vento, aliás, para o que o vento produz, para o resultado do que o vento produz nas águas. Ele não está impressionado com o som, ele não está impressionado com o clima, com o tempo, com a intensidade, com a bravura das águas, não. Ele podia estar até com um pouco de temor dentro dele. É um homem, está vivendo uma primeira experiência, andar sobre as águas. Será que é algo fácil? É algo simples? Rapaz, estou andando nas águas, já está comum, já me acostumei, dei 2 passos, está normal, é como se fosse um chão sólido. Não. E aí, ao redor dele tem onda, tem vento, tem isso, tem aquilo, o barco vai ficando cada vez mais longe, já percebeu? Quanto mais ele avança em direção a Jesus, o barco também está ficando mais para trás, irmãos. Porque ele pode estar pensando, rapaz, eu estou indo, mas se der problema, se der ruim, eu estou mais longe do barco. Eu sou pescador, eu já enfrentei muita tempestade, posso tentar boiar, mas e se o negócio me engolir aqui? Jesus está lá, o barco está lá, às vezes é isso mesmo. A fé vai te colocar num desafio. Você quer, você tem coragem, vai lá, vai andando. Só que se você ficar dividido, pensativo demais, você também vai entrar num momento de crise que você fala, eu estou indo, mas também minha segurança está ficando mais longe. Por quê? Nós ainda temos segurança nas coisas dessa terra. Nós ainda tentamos nos agarrar. Não, porque se qualquer coisa se der errado, eu ainda tenho onde me escorar. E Jesus está chamando a gente para ir sem ter medo do que está ficando. Porque se você está com os olhos nele, andando na direção dele, por que você ainda fica pensando também que o barco pode estar ficando mais longe de você? Amém. Significa que você está avançando em fé e está indo para mais perto de Jesus. Só que o ser humano, ele fica dividido. E aí Pedro daqui a pouco começa a tirar os olhos do alvo e observar e fixar e fitar e dar atenção, e aquilo começa a falar mais alto. Ele já não estava andando em meia tempestade? Sim. O que mudou? Não foi a tempestade, foi dentro dele. Porque ele podia até estar com certo medo e temor, mas ele estava vencendo o medo porque ele continuava caminhando pela fé em direção a Jesus. Mas quando ele perde o foco e começa, aquilo ali começa a tomar conta dele, e aí a fé vai perdendo vida, é quando ele começa a ir afundando. Isso é sério, isso é muito sério. Então, precisamos entender uma coisa: o sobrenatural continua operando em meio à tribulação. A tempestade ao redor de Pedro contribui para o bem dele, porque ao mesmo tempo ele também pensa, o negócio está ruim aqui, se eu ficar em dúvida, se eu parar, está dando certo, eu continuar avançando, eu vou continuar apertando meus passos e ir em direção a Jesus. Se às vezes está calmo demais, mas como o negócio está agitado, se a gente se manter na fé, a gente vai, a gente caminha, a gente avança, a gente aperta o passo. O problema é quando a gente fica duvidoso, dividido. Você tem que entender o seguinte: a vida do servo de Deus, da filha de Deus, que ama a Deus, está nas mãos de Deus. E aí, em meio à tempestade, o Senhor não mudou. O clima pode mudar, o discípulo muda, tudo muda, só que o mestre não muda, e as promessas também não. José conhecia a Escritura, estava vivendo a promessa, mas estava alheio a isso, porque o que falou mais alto para ele foi a realidade óbvia.
toma cuidado para a realidade óbvia não cegar você em relação à promessa de Deus. Porque tudo, quando está um aglutinar em um acúmulo de coisas que são realmente ali, constatadas, e que você olha com toda razão, isso aqui não tem como ser outra coisa. Se ela está grávida, foi outro homem. E quantas coisas na sua vida você já olhou e já chegou a essa conclusão? Isso aqui não tem como não ser isso, ou isso aqui não tem como não dar nisso. Nós não somos chamados a ter esse tipo de olhar. O nosso olhar, o nosso ser permanece, ou deveria permanecer sempre na palavra. Pedro, não tire os olhos de Jesus. José, o anjo está te chamando de filho de Davi. Será que tu não está associando? Tu não lembra da profecia que a virgem? Mas ele vai pensar nisso nessa hora? A tendência é a gente não pensar em nada nessa hora. A palavra fala isso, tu sabe de tudo isso, mas daí aquilo não tem mais voz dentro de você, porque você está tomado pelo que a realidade natural bateu o martelo e você concordou com aquilo. Só pode ser isso. Aí promessa fica esquecida. Os olhos que deveriam estar no verbo já não está mais. Está ao redor. Está na realidade. Quem disse que porque é realidade é a definição da coisa? É a realidade. Mas e aí? Significa que isso está de acordo com o mundo natural? Será que a verdadeira realidade não é o que Deus está fazendo, ou o que Deus está operando, ou o que Deus já determinou? Às vezes você vai olhar e vai constatar, essa é a verdadeira realidade. E daí? Eu ainda prefiro crer nas promessas. Eu ainda prefiro crer na palavra. Só que nós somos tentados exatamente nessas horas a perdermos o foco, a esquecermos do que Deus falou. Lemos a Escritura, mas é como se a palavra já não falasse mais conosco de forma poderosa. José sabia sobre o Emanuel, mas ele nunca imaginaria ou nem pensaria que a profecia da virgem estava se cumprindo na vida dele, porque é uma profecia difícil. Não é uma profecia fácil. Logo na tua vida, onde você tomou essa para ser tua esposa, ela parece grávida. Profecia difícil, logo para mim. Só que ele estava debaixo do maior privilégio de todos. E aí, olha o que é admirável nesse homem. Além de ser alguém, ele não perdeu a qualidade por conta disso. Ele só seguiu a naturalidade. Só que, o que faz ele ser admirável? Porque diante de tudo aquilo que era óbvio, e ele tinha todo o direito de agir, seria injustiça dele denunciar Maria. Mas só que dentro da razão lógica dele, ele estaria certo. Só que diante disso, ele sendo sincero e analisando, ele age com compaixão, empatia e misericórdia. E o que é impressionante na vida de José é que ele não teve uma visitação com o olho aberto. O anjo apareceu e é algo claro, constatável. Porque, peraí, ela está grávida, é algo inegável, é um fato. Agora, só se Deus descer na terra, porque para tu acreditar num negócio dele, o próprio Deus vai ter que vir falar comigo, porque não? Ninguém me convence, meu irmão. Eu tenho que estar lúcido, de olho aberto, Deus tem que aparecer e falar, filho, eu que produzi isso aí no ventre dela. Agora não foi num sonho, meu irmão, e o cara acreditou. Você já parou para pensar que fé é essa? Ele deu crédito a um sonho. Um sonho. Ele podia olhar e falar, não, isso aqui foi só um sonho, porque eu amo muito essa mulher, e eu sonhei com isso, mas isso não é verdade. Um sonho não vai me convencer. Um sonho não vai mudar a realidade. Ele deu crédito a uma visão dentro de um sonho. Isso bastou para ele acreditar que era obra de Deus. Verso 24.
José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Ele fez como o anjo do Senhor ordenou e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz a seu filho primogênito e pôs-lhe o nome de Jesus. Depois que Jesus nasceu, eles tiveram vários outros filhos. Mas ele respeitou tanto aquilo, que ele falou, não vou me relacionar com ela até que ele venha, até que ele nasça. E aí aquilo se cumpriu. Enquanto ela está gerando, e ele vai crescendo nela, o tempo ali do casamento acontece. Só que ele esperou, de tanto temor que ele ficou. Agora, é admirável, só que a gente está se propondo a conhecer o Novo Testamento, que é o que há de mais importante. Por que a importância do discípulo perseverar, principalmente nos evangelhos? Porque é a base, a rocha que foi pregada aqui na oportunidade, aquele que firma, que constrói a casa sobre a rocha é esse ensinamento, a rocha é essa verdade. E se tem algo mais importante para a vida de um discípulo, eu não sou discípulo de qualquer outro que não seja Jesus. É claro que nós temos exemplos, somos até discípulos na questão de liderança, disso, daquilo, mas por quê? Porque acreditamos que é Jesus que está sendo ensinado por aquela pessoa, então nós estamos seguindo a Jesus. Então não adianta eu ser especialista em Gideão, em Sansão, em Abraão, e em qualquer outro, sendo que quem eu tenho que imitar é Jesus. Quem é o Deus encarnado é Jesus. Quem desceu do céu para pagar meus pecados é Cristo. Então, se eu sou chamado para esse discipulado, eu preciso crescer na graça e conhecimento de Jesus, que é o que está escrito na palavra. A palavra não diz crescer na graça e conhecimento de Abraão, de Moisés. A gente estuda tudo isso e tira exemplo de tudo isso e vai aprendendo a discernir tudo isso, e Deus nos dá mensagem de tudo isso. Só que tudo isso tem que apontar para quem? A Bíblia ela é cristocêntrica, porque é Jesus no centro. As profecias sempre apontaram para Ele, todos esses homens sempre apontaram para Jesus. Agora, para a gente entender isso aqui melhor, como é que começa uma nova aliança no Evangelho segundo Mateus, que é o mais importante para se começar? Como eu disse na outra semana, muitos acreditam que Marcos foi escrito primeiro, mas tem os que defendem que tenha sido Mateus, mas o tempo ali é próximo, os anos são próximos. Então Mateus, que era chamado de, quem lembra? Levi, filho de Alfeu, o publicano, odiado pelos próprios judeus. Aí Jesus vai lá e chama logo ele. E Jesus vai lá e faz um banquete, participa de um banquete que Mateus dá na sua casa. Esse homem, passam as gerações, Jesus morre, ressuscita, volta aos céus, os anos vão passando, e Mateus, ele não fica satisfeito. Em um dado momento ele vai e começa a escrever, ele vê a necessidade de registrar. Começa pela genealogia, mostrando logo o nome de Davi em primeiro lugar na genealogia. Porque Davi, o maior rei dos judeus. E logo na sequência ele fala do nome de quem? De Abraão, o patriarca dos judeus. Lembra que a gente falou aqui, quais são os 3 pilares dos hebreus? Abraão, Moisés e Davi. E todos eles apontaram para Jesus nas suas profecias. E aí Mateus está dizendo, para os judeus serem chamados a atenção e se interessarem em ler o registro que eu vou deixar, eu já vou começando falando que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. E vou começar com a genealogia, porque eles vão dar atenção. E aí a gente viu 14 3 vezes. 14, somatório do nome? 14. É o somatório das letras do nome de quem? Davi. De Davi. DVD. E nem esse candidato que está aí, DVD. Tem um cara de DVD. Tem.
É Dalet, Vav e Dav. 6 mais 4 mais 6, porque as letras no hebraico valem também números. E aí 14, 14, 14, ele está mostrando que Davi é o centro da genealogia, porque o Davi é o grande rei. E ele queria mostrar que o Messias é rei, descendendo de um rei. Só que o 14, quantas vezes? 3 vezes. Nós aprendemos com aqueles exemplos de que o 3 fala sobre algo que é, entre aspas, igual, só que superior. Lembra do 666, do Domiciano e Nero? Era ele dizendo, Jesus é semelhante a Davi, só que maior do que ele, porque Davi é rei, mas Jesus é o quê? Rei dos reis. Agora, isso já começa assim, o evangelho não é à toa. Aí na sequência vai mostrar o nascimento desse rei dos reis. Ele começa com a genealogia, mas agora vai mostrar as profecias se cumprindo. Isaías é um grande profeta da história de Israel. Um dos profetas maiores por conta do grande conteúdo que deixou. E é um profeta chamado de messiânico. O que mais falou sobre a vida do Messias. Olha que interessante isso aqui. Quando Mateus está fazendo questão de mostrar que José passou por essa experiência, você não vê os outros evangelhos narrando o que José passou, além de que é possível imaginar, mas aqui mostra detalhe. Ele sonhou, o que o anjo falou com ele, como ele reagiu e o que ele decidiu fazer, da forma que foi. Precisamos entender. Abre sua Bíblia lá em Marcos 3. Tem algo muito interessante nisso aí. E depois, gente, não fica dúvida nenhuma, tá? Qualquer coisa que a gente quiser anotar, a gente vai anotar. É Marcos 3. Eu falei Marcos? Acho que é Lucas, perdão. Lucas 3. É Lucas 3. O 3 está certo, é só que é Lucas. Lucas 3. É a partir do verso 23. Lucas 3, 23. Quem que tá narrando aí? Genealogia de Jesus. Genealogia de Jesus. E como é que começou Mateus 1? Com a genealogia de Jesus. Mas agora, quem puder, lê aí. Vai lendo aí do verso 23 em diante, alto, por favor. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto eles estavam orando, o céu se abriu. Não, Lucas 3, 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José. Ele era como se pensava filho de José. E aí, continua. Filho de Eli, filho de Matate, E Matate de filho de Levi, Levi, tal. de Melqui, filho Ok. de Naí, filho de José, filho de Maria. Ok. Vamos ver. Se a genealogia de Jesus está em Lucas e em Mateus, elas deveriam ou devem ter que ser o quê? Iguais. Mas vamos lá. Como é que começa aqui? Mateus. Abraão gerou Isaac, verso 2. Isaac e Jacó. Jacó gerou Judá, certo? Aonde Abraão em Lucas 3 está aparecendo? Olha lá no verso já de número 34. Filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Aqui dá para perceber que a genealogia está ao contrário, certo? Lá começa mostrando em ordem crescente. Abraão, Isaac, Jacó, Judá, vem de lá para cá. Aqui a genealogia começa de trás para frente. Veja no verso 38.
termina na ordem certa falando que Adão veio de Deus. Está vendo aí? Verso 38. Então a genealogia aqui em Lucas 3, 23, 24, começa falando do dia de Jesus voltando para trás. Em Mateus vem falando de Abraão vindo para frente até chegar a Jesus. Então uma genealogia vem na ordem crescente e a outra na ordem decrescente. Só que então, vamos lá. Aqui, lá, Mateus começa de Abraão, porque ele não quer voltar lá atrás. Ele só quer começar, porque judeu vai dar a importância de Abraão para frente, mais firme. É claro que ele não despreza Noé, mas vamos começar dos patriarcas, ele quer encurtar. Vem Abraão, Isaac, Davi. Só que aqui em Lucas médico, homem estudioso, que exauriu tudo, pesquisou, debruçou, correu atrás, foi, perguntou e passou tempos pesquisando. Ele quer mostrar a coisa, como ele está escrevendo para os gregos, uma linguagem mais ampla, para um mundo maior. Ele vai lá de Deus que fez Adão, e Adão gerou. Ele amplia a genealogia. Só que então, vindo de trás para frente, mesmo assim tinha que ser igual, só está em ordem trocada. Quem está entendendo? Só que quer ver uma coisa? Bota lá no verso 31, 32. Vem do 32, para depois voltar. Ó, ao contrário, lá no final do 32, Nasson, Salá, Boaz, Obed, Jessé, Davi. Está acompanhando aí? Sim. Verso 31. Davi, ele gerou quem? Natã. E Natã gerou quem? Matatá. E Matatá Amená. Então beleza, guarda isso, fica com o dedo aí na página e volta lá em Mateus 1. Vai lá no verso 6, que fala que Jessé gerou a Davi. E Davi gerou a quem que está aí? Salomão. Vou esperar todo mundo chegar. A gente já vai terminar, mas a gente precisa entender isso aqui. Jessé gerou a quem? E Davi gerou? Da que foi mulher de Urias. Salomão gerou? Roboão. Agora, em Marcos 3, quando fala que Davi gerou, Marcos, estou com Marcos na cabeça. Lucas 3, quando fala que Davi gerou quem? Lucas 3, 31. Natã. Não fala que gerou Salomão. E se você for perceber, a genealogia daí para cima está toda trocada. O que em Mateus, capítulo 1, do verso 6 em diante, até o verso 6 de Mateus, que é Davi, vai bater. Quando você estiver no verso 33, 34, 35, até chegar ali a Abraão, os nomes são iguais ao que está em Mateus 1, só que em ordem contrária. Só que aonde vai estar a diferença? É que a genealogia em Mateus mostra, através de Davi, a linhagem que veio por Salomão. E em Lucas 3 também mostra a linhagem de Davi, mas já por outro filho, que é quem? Natã. Está escrito aí, Lucas 3, 31. Então, por exemplo, ó, chegou até Davi, a árvore está igual. Só que um escritor, que é Mateus, vai trazer a genealogia por Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão e por aí. Lucas vai trazer a genealogia até Davi, só que em vez dele seguir para Salomão, ele vai puxar a árvore para outro filho, Natã. Aí Natã gerou, aí vai ser todos os nomes diferentes, sim ou não? Quem está entendendo? Porque se você chegou até Davi, um seguiu para a esquerda, o outro para a direita. Natã vai gerar os filhos dele, que vai gerar os filhos dele. Salomão vai gerar os filhos dele, que... a árvore vai para onde? Você vai fazer isso aqui, ó, né? Só que já percebeu que no final disso tudo ela chega no mesmo lugar? É verdade. Chega no mesmo lugar. Agora nós precisamos entender uma coisa. Mateus 1, deixa marcado aí. A minha Bíblia é boa porque ela tem dois negocinhos desses. Aí eu estou aproveitando aqui. Eita. Lá no final da genealogia em Mateus 1,
que está escrito? É no verso de número 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. Aqui a genealogia foi até chegar a José. Mas José é pai de Jesus? Mais ou menos? Quem crê que não, quem crê que mais, quem crê que menos, quem crê que... Por adoção, né? Criou é pai, né? Ô, glória! Só que veja, essa genealogia que vem de Salomão, ela vai culminar em José. O pai, vamos lá, o pai de Jesus, tá? O pai de Jesus. Lá em Lucas 3, no verso 23, o que está escrito? O mesmo Jesus começava a ser De quase 30 anos, sendo como se filho de José. Ué, lá está dizendo que é filho de José, mas só que vindo de Salomão. E aqui também fala que é filho de José, mas só que vindo de Natã. Como é que pode? José vem de quem? Porque não tem como ele vir de duas árvores, da mesma árvore, mas dois ramos diferentes. Como é que de Salomão, que vai gerar para cá, e de Natã, que vai gerar para lá, lá na frente José vai ser filho tanto de uma parte como de outra? Ou ele vem da linha de Salomão ou vem da linha de Natã, mas a Bíblia está falando que em ambas está mostrando José como pai de Jesus vindo dessas árvores. É confuso. Não, vamos admitir, é confuso ou não é confuso? É confuso. Se a gente não procurar entender isso com mais profundidade, a gente nunca vai entender. Por isso que tem muita coisa na Bíblia que a gente prefere passar por cima e falar, não, deixa isso aqui para lá porque vai estar doido, daqui a pouco eu estou começando a duvidar da Bíblia, é melhor eu nem ver o que é isso aqui. Mas não é isso, gente. Se está na Bíblia, a gente precisa buscar conhecer do que se trata. Então, veja bem, como é que a Bíblia, ela não se contradiz, né? Ela sempre vai mostrar o porquê. Ainda que tenham coisas que em um dado ponto mostra uma coisa e no outro outra, na mesma situação, não é uma contradição. Ah, passou 6 dias, o outro vai dizer passou 8. Ah, eram 2 cegos, era um só. Porque eram homens evangelistas, de escritores diferentes, que falou só de um endemoniado em Gadara. O outro falou dos 2. Mas não porque o outro falou só de um que não tinha 2. Tinha 2, mas um falou só de um. O outro falou dos 2. Bartimeu estava sozinho? Não, tinha um outro cego com ele. Mas quando a gente prega, a gente fala só de Bartimeu. Mas a Bíblia fala que eram 2 cegos em Jericó. Ele não estava sozinho. Mas tem a passagem que fala só dele. Ok, isso não é contradição. Isso são perspectivas e narrativas do mesmo fato, só que colocando ali como o narrador quis trazer aquela veracidade. E nada muda a veracidade. Vamos pensar isso aqui. Em Mateus 1, calma, parece chato e cansativo, mas você vai ficar satisfeito com a palavra. Em Mateus 1, está dizendo que Natã gerou Jacó, Jacó gerou José. Claro que esse Jacó e José não tem nada a ver com Abraão, Isaac, Jacó, José. São os mesmos nomes. Era normal eles botarem os nomes dos patriarcas dos seus filhos. Aqui está dizendo que Jacó gerou José. Então o pai de José, que é o pai de Jesus, segundo Mateus, é Jacó. Aqui em Lucas 3, está dizendo que José é filho de quem? No verso 23. Eli. Ele é filho de Eli ou ele é filho de Jacó? Dorme com esse barulho. Sabe onde está a diferença? Na Bíblia de vocês está escrito como? No final do verso 23. Filho de José que era filho de Eli, ou I de Eli. Mas como é que está em Mateus 1 para vocês, o verso 16? Jacó gerou José. E aí, pastor, como é que está na tua? Também. Jacó gerou. Uma coisa é eu dizer que José é filho de Eli, lá em Lucas.
E Mateus está dizendo que Jacó gerou José. Então ele é filho de quem? Ele é filho de Eli ou ele é filho de Jacó? Hã? Jacó. Por quê? Porque o Jacó gerou. Porque está escrito que ele gerou. Filho pode ser só filho de descendente. Igual o anjo não falou no sonho com José? José é filho de Davi. Mas o José, pai de Jesus, é filho de Davi mesmo? Não, é descendente. Mas quando fala gerou, aí está mostrando quem é o pai. Porque gerou, Jacó gerou José. Então, quem é o verdadeiro pai de José? Aqui em Mateus capítulo 1, verso 16, Jacó. Então, essa genealogia que vem de Davi passando por Salomão, ela é a verdadeira genealogia de José, o pai de Jesus. Ué, mas a de Lucas 3 é falsa? Não. Só que aí a gente, historicamente, vai entender o seguinte: pastor, eu estou tudo confuso. Eu pensei que ia ser de outra forma. Está tudo estranho para mim. A gente tem que entender o seguinte. Entendemos uma coisa. As genealogias são as mesmas até Davi. Sim ou não? O que vai mudar é de Davi para frente. Que um vai para Salomão, outro vai para Natan. E aí o que traz dúvida agora é o seguinte: como é que as duas vai chegar lá em José e dizer que ele é filho de um e filho do outro ao mesmo tempo? Agora já entendemos que José não é filho desse Eli que está em Lucas 3. Porque diz que ele é filho, mas lá diz que quem gerou ele. Então ele é filho de Jacó, como está em Mateus. Mas o que a Bíblia está dizendo? Que aqui ele é filho de Eli, da outra genealogia. Volta para Lucas 2. Depois, qualquer dúvida, você pode me sugar, que eu vou dar a minha alma para você aprender tudo. O mesmo Lucas, só que capítulo 2. Aí eu já vou adiantar, tá? Quando acabar aqui a gente vai comer sopa de ervilha gostosinha. Eita glória, os irmãos se animaram. Alguns se animaram mais. Eu vi o semblante, eu escutei o aleluia. Lucas 2. O que está dizendo? Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, tá? O primeiro imperador do Império Romano, tá? César Augusto. Não foi Júlio César. Júlio César foi o último ditador do período republicano. César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Tem alguém perdido? Lucas 2, verso 3. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Verso 4. Subiu da Galiléia quem? José, também José. Da cidade de Nazaré, Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Olha a chave aí, verso 5. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher. que estava grávida. Então está dizendo que Maria e José eram da mesma descendência. Por quê? O texto está falando no verso 3 que cada um foi se alistar na sua própria cidade. Tá? E eles foram exatamente para a cidade de Belém, a Belém de Judá, a Belém da família, olha entre parênteses, porque era da casa e família de, verso 4, Davi. Então está mostrando que tanto José quanto Maria, que se casaram, ambos vêm da árvore de Davi. Jesus não é descendente de Davi só pela linhagem de José ou só pela linhagem de Maria. Ele é descendente de Davi pela linhagem dos dois. Tanto Maria quanto José vêm da descendência de Davi. Aí você vai voltar para Lucas 3, porque você já entendeu que José é a genealogia de Mateus 1, porque fala lá que o pai dele, Jacó, gerou ele. Então José vem da descendência de Salomão. Só que em Lucas 3 é a descendência de Natã a partir de Davi. Ué, mas não está dizendo em Lucas 3, 23 que José, como se cuidava, que Jesus era filho de José e José filho de Eli? Quando você estuda a história,
você entende que Eli não era pai de José, mas era pai de Maria. Mas por que não fala aqui de Maria? Porque a genealogia não incluía mulheres. Mesmo Mateus trazendo pelo menos 5 mulheres. Ele traz Ruth, fala de Raabe, de Tamar, cita, sem falar diretamente, a Batseba, que foi mulher de Urias. Só que Lucas é um médico, exímio pesquisador, ele não entra nessa. Por que Mateus quebra esse gelo? Porque ele andou com Jesus. Lucas não. Mateus andou com aquele que incluiu prostitutas. Mateus andou com aquele que comeu com gentios e pagãos. Mateus sabe que ele seria um dos últimos a ser escolhido, porque ele era um servo do Império Romano, coletor de impostos publicano, que os judeus odiavam. Mas Jesus vai lá na coletoria em Cafarnaum, onde ele está servindo lá na Galiléia, e só diz assim, ó, segue-me. O homem deixa tudo e vai, e não quer nem saber o que ficou para trás. E às vezes a gente está assim, ó, e o barco está ficando mais longe. Mas Mateus levantou, não olhou nem para trás. Deixa a mesa, deixa a coletoria, deixa o imposto. Eu quero saber que o Império Romano vai vir atrás de mim. O homem me chamou, eu vou. Não quero nem saber o que está para trás. Quem vir atrás de mim vai ter que encarar aquele que me chamou, porque eu só tenho a andar para frente. Então Mateus vai incluindo as mulheres na genealogia. Mateus, ele é aquele que andou com, quando Jesus ressuscita, aparece para quem primeiro? Maria Madalena. O nome dele é Maria, o sobrenome? Pegadinha, que isso não é sobrenome. É porque ela era da cidade de Magdala, ou Magdala. Viu? Maria Madalena não é Madalena sobrenome. Assim como a gente pensa o seguinte, como é que é? Iscariotes. Não é sobrenome, já é o nome de uma seita, igual o Zelote, Simão Zelote. Quer ver? Bartimeu, a gente pensa que é o nome do cego, mas não é. Bar é filho, filho de Timeu. Agora, Lucas, ele não inclui mulher na genealogia. Senão ele viria aqui, ó, como é de trás para frente, chegou em Davi, que gerou Natã, que gerou Eli, que gerou Maria. Só que ele não coloca Maria, ele coloca o pai de Jesus. Porque naquela época, como é hoje, quando o genro era muito querido pela família, ele era considerado como um filho. Hoje em dia não é assim também? Quantas sogras consideram o seu genro como um filho? Quantos sogros... Ih, eu vi Ivone olhando para Edivaldo. Eu não sei, eu não entendi muito bem, mas algo diz que tem um negócio muito legal nessa familiarização aí, meu irmão. Só hora, que coisa linda, meu irmão. Então na genealogia já vai aparecer o nome, tá vendo? Que era filho, ó. Oh, glória. Olha só que interessante. Ele vai, Natã gerou Eli. E aí, em vez dele botar Maria, ele bota José. Só que José não é filho de Eli, ele é filho de Jacó, lá em Mateus 1. Só que José entra aqui por causa da consideração. Eli, na verdade, é pai de Maria. A genealogia de Lucas 3, quando chega em Davi e vai para Natã, mostra a árvore da mãe de Jesus. E Mateus 1 mostra a árvore de Davi, indo para Salomão, a árvore de José, mostrando que Jesus é originalmente descendente de Davi, tanto por uma linha quanto por outra. E aí, olha que interessante, você aqui, você passa pela Bíblia, tem gente que é crente há 40, 50 anos e nunca entendeu isso aqui, nem sabe do que se trata isso aqui. Muitos nunca nem sequer analisaram ou pararam para ver, porque mal presta atenção na Escritura. Mal presta atenção na Escritura. Quando se depara com uma coisa, não tem o interesse de tentar ver, mas peraí, o que isso aqui significa? Crentes que fazem diferença, que são firmados mesmo e que são diferenciados, são aqueles que têm apetite para ruminar a palavra. Ele não quer só comer, ele sai engolindo. Tem gente que engole, me dá esse alimento aqui, não sente sabor de nada, automático. A gente não, a gente quer degustar. A gente quer, ó,
Porque a gente entende o valor disso aqui. Isso aqui não é um livro, não é um gibi, não é uma revistinha. A gente não está aqui perdendo tempo. Porque sexta-feira, essa hora, podia estar fazendo descansando, podia fazer o que você quiser. Mas você escolheu compreender a palavra que você diz que é a palavra da vida. É uma escolha. Como na outra sexta também vai ser. Você pode, se você não tiver nada realmente que te impeça de vir, você também vai estar diante de uma escolha. Ah, essa sexta eu não vou não. Sempre, eu podia também, se eu não tivesse... para que eu vou fazer isso aqui? Para que eu vou fazer? Eu escolhi a escolha do Senhor, compartilhar o seu evangelho. Mas eu estava diante, Deuteronômio, você está diante da bênção e da maldição. Escolhe, pois, a bênção. Ele direciona, mas dá a liberdade. Aí, por que muita gente carrega um negócio ou fala da Bíblia, não sei o quê, e não entende, não conhece, se é perguntado, passa vergonha, não sabe de nada. Por quê? Porque não tem interesse em conhecer. Só quer dizer que é o povo que tem um livro, que pertence a um Deus que tem um livro. Você acha que Deus está querendo isso? Ah, eu quero que você seja alguém que possa dizer que é meu, que carrega meu livro, que... Não, Deus quer que você seja cada vez mais edificado, conhecedor, abalizado, alimentado, discernir, compreender. Aí você vai ganhando paixão, amor pela palavra, você já vai avançando para outros passos que você nem... Você passa... Quantas vezes você já passou por isso aqui e nem sequer? É ou não é? Você fala que você nunca leu Lucas, nunca passou por Lucas 3, nunca passou por Mateus 1? Já. Mas um negócio desse tão precioso está aqui. Então, o que faz a diferença é o nosso interesse. Porque a oportunidade está diante de todo, mas o interesse e fazer justo... Lembra? Não é sobre estar, é sobre permanecer. Não é só sobre ter chegado ou participado. É sobre decidir, prosseguir, avançar, crescer, aprofundar raízes. O que Pedro fala? Vocês têm que estar prontos para poder responder quando vocês forem perguntados sobre a esperança da vossa fé. Alguém chega e fala, e sobre esse caminho que você tem a dizer? E sobre isso aqui na palavra? O que você fala? Tem gente que não vai... É Jesus, a cruz, é sangue, e vai embora correndo com medo. Um demoniado aparecendo na frente, então um cara sai voado. É ou não é? Mas por quê? Está faltando estrutura. Nós vivemos sendo casa sobre a areia, dizendo que somos sobre a rocha. Dizendo que somos sobre a rocha. Mas aí se vier a primeira coisa, a gente já fica... caiu. Blá, 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 blá. Por quê? Precisamos ter isso aqui enraizado, meu irmão. É a palavra. Isso aqui não é um livro. A Bíblia é fruto de sangue de muita gente. Aqui que está em 2024, século 21, com tudo isso aqui organizado, com capítulo, com versículo, é o livro mais vendido do mundo. Mais ou menos, ainda é o mais lido, mas é infelizmente o menos praticado, compreendido visceralmente, até por aqueles que dizem que é o livro da vida, enquanto estamos aqui. Então a diferença está no apetite, no interesse, na perseverança, na persistência. Essa genealogia é a de Maria. Só que não aparece o nome dela. E a outra genealogia é a de José. E Jesus é um descendente de Davi original, por pai e por mãe. E aí quando alguém chega para você e fala, mas a tua Bíblia se contradiz, porque lá em Lucas 3 e em Mateus 1, você, calma rapaz, deixa eu te explicar uma coisa. Não, eu já vi que muda o nome. Quando chega em Davi, vai para uma direção, a outra vai para outra. Aí fala que é de José, filho de dois caras ao mesmo tempo. Calma, rapaz. É isso. Ah, tá. Sabedoria. Instrução. Você pode ganhar uma alma ou várias assim, sem precisar fazer esforço. Às vezes, a própria pessoa que chega vem com um negócio e você fala, não, isso aqui é simples, é assim, com o amor de Cristo e com conhecimento, aplicando isso com o amor de Cristo, você vai semeando. Como vê, a pessoa mais difícil às vezes já está sendo trabalhada. Então Jesus nos chamou para ser úteis.
Não é só para a gente ficar dentro de igreja ou em culto e só falando aleluia, cumprindo uma tabela. É crescer na palavra, principalmente no Novo Testamento, nos Evangelhos. Senão estamos sendo cristãos errados. Por que eu estou fazendo questão disso aqui? Por que a gente tem que estar aqui? Por que a gente tem que comer Mateus, Marcos, Lucas e João? Porque não adianta ficar vivendo de mensagem, de pregação daqui, pregação de lá, aí um vai num dia, amém, amém, mas é mergulhar, é realmente fincar, aprofundar, é realmente botar as sapatas fundas lá na rocha e crescer nessa construção como Jesus nos chamou. Vamos terminar aqui. Volta lá em José, a gente termina. Já é 9h22. Tem um negócio aqui poderoso, cara. Mas eu não vou ter como trazer isso agora, vai ficar muito tarde. E eu não estou fazendo como estratégia para você ver, como é que vai ser? Não, é porque realmente vai ficar muita coisa. Tem um negócio aqui que está aqui nesse texto de Mateus 1, que é profundo. É aqui mesmo em José. É algo profundo. Mas eu acho que a gente leva isso para outra. Para não embolar a cabeça também. Tá? Se você tiver a oportunidade de estar aqui, na sexta-feira venha. Estou falando isso em nome de Jesus. Porque eu não vou sair correndo com algo que é profundo que está aqui. E também não vou liberar a gente 10 horas daqui, com palavra até amanhã de manhã. Eu não falei isso não. Aprova ao Senhor a gente ver essa genealogia e aprender. E entender que o Evangelho é muito mais do que a gente pensa e sonha. Quando você pensa, eu domino isso aqui, domina nada. Eu tenho o domínio da palavra, tem nada. Eu conheço pra caramba, conhece nada. Só sei que nada sei. Fica com 2 versículos aí para você pensar depois. Sabe qual? Deuteronômio 29:29, anota aí. Provérbios 25:2. Bom, gente, são 9h24. São 9h24. A gente vai comer uma sopa. Vamos terminar aqui. A gente começou um pouco tarde, porque é Jorjão que estava ali? Jorjão? Jorjão ficou aloprando um pouco. A gente ia começar às 7, mas Jorjão ficou empurrando o negócio ali. Aí quase 7h30 a gente começou. Estamos batendo 2 horinhas de culto aí, tá? Mas aí eu pergunto a vocês. Vocês querem que eu fale logo isso aqui e termine esse contexto? Para na sexta a gente já começar do capítulo 2 para frente? Ou quer que deixe para outra semana? Hã? Para outra semana. Deixar para Para outra semana. Para outra semana. Pode ser agora. Agora. A maioria decidiu por junto. Não, ficou empate. Tem 3 para outra semana e tem 2 para agora. Agora. Agora? Agora. Então o voto Minerva está lá embaixo. Sabe nem do que se trata. O voto Minerva é o decisivo. Aquele que vai desempatar. Está lá embaixo. Vamos terminar? Não vai durar mais do que 5 minutos. Depois ela Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? já comeu a sopa toda? Brincadeira. Não, é que a gente vai terminar aqui, aí ficou na votação. Pode continuar. Ela tem depois a proximidade, ela consegue pegar comigo. Então vamos terminar aqui agora? É algo simples, mas é algo profundo. E aí na semana que vem a gente já começa do 2 em diante, tá? Que é outro contexto. E é profundo também Mateus 2, o nascimento ali envolve Herodes, os magos, não sei o que. A gente vai entrar em viagens. Eu sei que hoje, né, principalmente para quem não veio na outra semana foi um pouco mais dinâmica. Hoje foi um pouco aquela coisa mais de embate. Por quê? Porque tem parte que é mais de embate.
Tu acha que é fácil pegar e ficar genealogia? Aí o cara vai lá, 1. Aí corre pro outro, confunde até Marcos? Não, pai, é Lucas. Aí volta 3, 1. Aí tu fica ali, ó. Uma coisa mais de embate, mas quando você pega a percepção, você... Ah, tá. Só que o que está aqui contido em Mateus 1? Quando o anjo fala para José, Mateus 1,20, está vendo aí? Está todo mundo aí? Mateus 1,20? Apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do... O que José está pensando? Que foi um outro homem que introduziu, que acrescentou, que adicionou aquele embrião em Maria, sim ou não? Era o que todo mundo pensaria. Só que o anjo faz um trocadilho. Olha como é que o evangelho é rico. Isso eu não li em lugar nenhum. Isso é fruto pela misericórdia de Deus. Isso é fruto de meditação e iluminação do Espírito Santo, que é vivo, é o próprio Deus. Então olha isso aqui. O nome que ele fala, José, filho de Davi, não temas, porque o que nela está gerado, ou seja, o que nela foi acrescentado, o que nela foi adicionado, não é obra da carne, não é outro homem. Mas quem adicionou? O Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo foi Deus que acrescentou. Sim ou não? Maria é uma só. Se tem mais um ser nela, teve um acréscimo. Alguém acrescentou algo. E quem foi? Deus. Você sabe de onde vem o nome José? De qual idioma? Do hebraico. Você já ouviu falar em Yosef? Yosef é José. E você sabe o que significa o nome Yosef, que é José? A raiz do nome, a etimologia, a origem da palavra? Alguém arrisca? Yosef significa Deus acrescenta. Eu vou repetir. O nome José traduzido significa Deus acrescenta. José está pensando que foi o homem que acrescentou em Maria aquele embrião. E o que o anjo fala para ele em sonho? José, quem acrescentou foi Deus. A resposta já estava no próprio nome dele, ele não estava percebendo. José, que é igual a Yosef, que é igual a Deus. Ele está pensando, quem acrescentou isso foi fruto de um adultério. Mas quem acrescentou Jesus em Maria foi Deus. O próprio nome dele significa Deus acrescenta. E ele não está entendendo que na identidade dele já carrega a resposta do que Deus fez. Isso é algo absurdo. O anjo está mostrando isso para ele em sonho e ele não está nem percebendo. Da mesma forma que está se cumprindo a promessa dele, o grande privilégio da promessa. Rapaz, é logo aqui que está se cumprindo que a Virgem concebe o Messias. Ele está nem percebendo. Conhece a letra, mas não está nem. Fui traído, vou embora, eu não quero que ela... Porque se Maria vai embora, sabe quem ia ficar com a má fama ainda? José. Abandonou a menina grávida. É ou não é? Ainda que Maria fosse defender ele, não foi isso, é porque ele não acreditou, foi o Espírito Santo. A Gasta vai falar, cara, ama tanto o rapaz que mesmo ele tendo abandonado da grávida, fica defendendo o indivíduo. É ou não é? E tem esse de hoje, né, pastor? É. José ia ter que ir embora para longe se esconder, porque senão vão pegar esse cara que engravidou, se a gente achar, a gente mata ele apedrejado. Maria fala, não, José não tem culpa. As pessoas iam falar isso. Cara, Maria ama tanto esse cafajeste que ainda fica, não fica cobertando ele não, te deixou assim. Não, foi o Espírito Santo. Ainda fica com essas histórias. Ia ser doida, louca. Só que acontece na nossa vida isso. É Deus mostrando que a resposta já está e você está correndo atrás de resposta que já está. José, Yosef, Deus acrescenta. Foi Deus que acrescentou.
É Deus mostrando. A Bíblia fala que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Nós ganhamos uma nova identidade no mundo espiritual. E toda a resposta que a gente precisa já está revelada dentro dessa nova identidade que a gente recebeu. E a gente olhando para tudo que está aqui, ó, lógica, razão, circunstância, TTT, obviedade, procurando resposta e clamando 1000 vezes, e não sei o que, está oculto, está não sei o que, não sei o que. E a resposta já foi acrescentada por Deus dentro de tudo aquilo que Ele já prometeu para a gente. Nós somos o povo que somos chamados pelo seu nome. Ou seja, tudo aquilo que nós precisamos saber já está revelado nesse novo nascimento que nós fomos regenerados. Você não precisa ficar buscando respostas ansioso, resposta precisa. Você só tem que entender uma coisa: toda resposta e todo acesso Deus já acrescentou, já está revelado nesse chamado que Ele nos chamou e nos fez ser adicionado em seu reino. O problema é que nós é que estamos com os ouvidos problemáticos e com os olhos desfocados e desviados muitas vezes. E não observamos que assim como na cara de José está tudo o que ele precisa saber, o nome dele já dá a resposta de tudo que ele precisa entender. Só que ele está surdo, cego para tudo isso. É Deus mostrando, você não vê e não ouve o que já está aí, já está em você. Aonde que Ele fez nascer o Senhor? Dentro da gente. E com Jesus já não está todas as respostas, né? Ele que é o detentor de toda a sabedoria. E como é que Ele habita em você e você não tem a resposta? Como é que o Pai de toda a ciência, o Espírito que conhece todas as coisas, habita em você e você ainda não tem a resposta? Se Ele fez em você está a fonte inesgotável. Foi em quem que Ele botou a fonte? O manancial. Mulher samaritana, eu vou colocar a fonte. Se em você já está aquele que tudo sabe, a pergunta é: como você ainda não tem a resposta? Anotou os versículos que eu falei? Deuteronômio 29, 29, Provérbio 25, 2. Termina aí, lendo aí quem puder. A gente vai começar Mateus 2, Mateus 2 é tremendo também. A gente vai conhecer agora muita coisa histórica e profunda. Esses magos, essa coisa toda, a profecia de Miqueias, o negócio é forte. Ficar com dúvida? Pergunta. Não der para perguntar tudo hoje, manda mensagem, pergunta na igreja. Tenha fome, tenha sede. Eu só consigo saber as coisas que eu sei e ir crescendo é porque eu tenho fome e eu tenho sede. Porque nada disso cai do céu. O que caiu do céu foi Lúcifer e a terça parte dos anjos. Só isso aí. Deuteronômio 29, Provérbios 25, 2. 29, 29? É. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. As coisas dele encobertas, né? São para Deus. Só as reveladas que são para nós. Aí você fecha a Bíblia e tá bom. Então tá bom. Então só o que já está revelado é para mim, o que é encoberto é para Deus. Mas o que está em Provérbio 25, 2? A glória de Deus é ocultar certas coisas. A glória de Deus é ocultar, encobrir, dependendo da versão, certas coisas. Tentar descobri-las é a glória de Deus. Tentar descobri-la. Alguma outra versão aí? A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória de Deus é investigar. É? Tudo investigar. Tudo investigar, esquadrinhar, dependendo da versão. Alguém tem versão diferente aí? É a glória de Deus em cobrir as coisas, mas a honra dos reis é vasculhar. Vasculhar, olha que lindo, várias versões, mano. Vasculhar, investigar. Olha aí. Tipo assim, a Deus falando assim, ó, eu vou ocultar, mas se vocês quiserem, vai procurar. É isso! Fica tranquilo, Deus, só tá ali. Vai ser bom pra vocês. Vai ser bom pra isso aí. E ele vai fala ser que bom pra isso, você. e ele Vai compara ser- isso a você vai ser legal. bom. É isso que eu tô falando, tentando.
Deus vai guardar, mas ó, não é porque eu guardei que você não vai deixar. Ele é o primeiro a querer que você vá, pega a faca e vai abrir na mata, meu filho, assim, ó, é você que vai cortando e criando o É ali botou aqui, ó. É a glória dos reis, que só os reis, é isso que eu ia terminar falando. Você que vai... Ele compara isso com você estar num nível um de nível quem reina. É. É só quem entendeu que foi chamado para reinar em Cristo nessa vida, conforme o reino de Deus, que cai para dentro disso, porque a glória do Senhor é esconder, é encobrir, mas a glória dos reis é investigar. Não no sentido da pessoa ser rei, no sentido da pessoa ser grande. Exato, porque quanto mais você investiga e Deus te revela, mais você fica com a glória do Senhor na sua vida, como um filho de um rei nessa terra, segundo o reinado de Deus. Certamente que Deus não fará nada sem revelar a sua profeta. Aí, meu irmão, e aí a gente vai Bíblia o tempo todo. Isso aí é Amós 3:7. E até fala o que o irmão deixou no início, né? De que Deus ele te usa da maneira que você seja apto, né? Então, se você não aprofunda, se você não descobrir o que ele está guardando, como é que quer ser usado e cada vez mais usado em coisas tremendas? Porque o acesso está ali. Aí a gente não vai. Pessoa antes tem que ficar, toma aqui. Deus está dizendo, vai rapaz, adentra a sala do trono, já não tem mais véu. O caminho vivo e novo está livre. Quem não entra? Quem não quer entrar. Jesus fala de níveis. Ó, bater, maneira, pedir e se dará, dar-se-vos-á. Buscais e achareis. Bater. Então ele está dizendo para você bater que vai se abrir a porta. Só que quando ele fala para Pedro, esta é a minha igreja, firmada sobre a rocha, e as portas do inferno não vão prevalecer. O que ele fala para Pedro? Eis que vos dou as chaves. Mateus 16, 19. As chaves do reino. Mateus 16, aquele com 16, 17, 18, 19. E uma hora Jesus está dizendo, bate que vai se abrir. Na outra ele está dizendo, já te dei as chaves. Quem tem chave fica batendo? Então existe um nível, mas existe outro. Para ficar mais legal, o santo dos santos já não tem mais barreira. E se não tem barreira, precisa de chave? Um nível é você ter que bater para entrar. O outro é você ter a chave e abrir. Mas o outro nível, que é o maior de todos, é que nem tem porta, é só você acessar. Vamos orar? Porque se depois disso tu não tem fome e sede de ser doido, de querer esse negócio mais que tudo, de ficar, eu amo esse, eu quero esse negócio. Aí não tem o que tem que fazer, meu irmão. Aí Tem um versículo também que fala que ele revela as coisas e dá para usar também Jeremias 33:3. Foi isso que eu pensei. Clama a mim Responder-te e vou te anunciar grandes e firmes ou ocultas que tu não sabes. Se tu clamar, eu vou te anunciar que tu não sabe. Aí tem gente que fica só em Deuteronômio, as coisas encobertas é de Deus, só revelada que é para nós. Tá bom, tá. O problema é seu, meu irmão. Eu não estou satisfeito com isso. Eu quero que Deus diga. Se Deus liberou, se Deus fala assim, ó, se um banco liga para você, o governo entra em contato contigo e fala assim, ó, é algo verídico, legal, você tem até o final desse dia, tal horário desse dia, para vir correndo e pegar não sei quantos mil na conta que foi liberado para você. Meu irmão, não, você tem que ir. Vem cá que você vai ter que assinar o documento aqui na boca do caixa, aqui. Eu quero. Tu não vai, né? Se é uma coisa exatamente comprovada, legal, judicial, é um prêmio, é um bônus, o que você vai fazer? Tu vai largar tudo, tu vai dar um jeito, segura aqui pra mim, marca um 10, me representa aqui, eu vou pegar um avião, você vai querer chegar, você vai lutar para chegar. Aí Deus liberou para nós toda a sua riqueza, que não vale 1 milhão, 1 bilhão, 10 trilhões, que isso tudo não é nada. Aí a gente tá aqui, o negócio tá tudo aqui, a gente fica, né? Eu nasci pra te adorar, mas não consigo avançar. Eu sou humilde. Tá bom aqui. Aí Jesus fica, droga, que é isso? Eu morri por eles não fez, estão satisfeitos só com aquilo ali. Você consegue entender como é que Deus
Ele olha e vê assim, cara, não é possível. Eu falo, eu revelo, eu ilumino, eles entendem, mas não tem. Agora, também tu consegue ver como Deus se alegra quando ele vê e fala assim, ó, é isso aí. Tem pouca força, às vezes dá até tropeçado, mas olha como deseja, olha como corre atrás, olha como tem fome, olha como quer, ela persevera, se esforça. Ele não está satisfeito não. Tá, então toma ali revelação, toma ali mais. E Deus é o primeiro a querer fazer isso, rapaz. Já está aberto o caminho. Sai para lá, demônio que atrapalha eles. Negócio que vai, corre para lá, vai anjo, ajuda aqui. Vem, meu, vai a benção, vai. Chutou a pedra e continua. Dedão feriu, mas eu vou, é na glória. Deus é o primeiro a ficar doido, falar isso que eu quero. Ah, vamos orar. Vamos orar. Que nem só de pão viverá o homem, mas também de pão, né? Vive da palavra, mas tem que ter uma sopa no final, senão vai despedir o povo pelo deserto sem comida? Não, multiplica pão e peixe, para ninguém morrer pelo caminho. Oh glória, em tudo tem palavra. Santo, 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 som. Obrigado, Jesus, pela tua graça em nossa vida. Magnificado e exaltado é teu nome. Ah, Senhor, abra-nos o entendimento mais e mais, a compreensão dessa, como Paulo tenta dizer, mas não dá para dizer, compreender qual seja tamanho, largura, profundidade desse amor. Até o homem com tanta sabedoria não consegue expressar, tenta usar linguagens, mas é algo tão maravilhoso que a gente fica sem o que dizer. Preserva, conserva esses servos, ó Pai, que te amam, que amam tua palavra, que querem crescer na graça e no conhecimento de quem tu és. Conserva estes para que, porque meu Pai, daqueles quase 120 que permaneceram, sendo que eram mais de 500, mas aqueles em minoria permaneceram, e foi através deles que depois ali aquele mundo foi sendo impactado e o fogo foi se alastrando. E aí não era só 500, só na primeira pregação de Pedro já foi lá para a casa dos milhares, ó Pai, se arrependendo, se convertendo, se batizando. Senhor, se nós que estamos tentando, somos remanescentes, estamos percebendo, se nós não estivermos com a brasa viva, com azeite na reserva, cheios e transbordantes, como ainda assim terá esperança para nós, e como através de nós ainda vamos conseguir ser incentivo para os nossos irmãos, encorajamento, apoio, sabe, ganhar essas vidas que perecem na mão de Satanás. Esse povo, tu não precisa de muitos, muitas vezes tu pega e quando tinha 32 mil, tu limou até ficar só 300 com Gideão. E foi através desses que o Senhor, primeiro tu teve que limar, aparar as arestas, para que depois, igual a videira tu diz, que o Pai apara, o Pai poda, para que o crescimento seja maior ainda. É igual quando cortam as pontas do cabelo. Tudo na natureza é uma metáfora, é uma parábola para nos ensinar, Senhor. Aí vai crescer com mais saúde, mais vigor. Somos poucos aqui agora, mas Tu és poderoso e capaz de, através da vida de poucos, mas poucos que Te amam, poucos que Te querem, poucos que passam por cima do cansaço, poucos que renunciam, poucos que vão se dispondo a abrir mão e que vão escolhendo as Tuas escolhas, que poderiam fazer outras escolhas, mas entendem que nada se compara ao Evangelho, à Tua presença. É através de nós, ó Pai, que aos olhos humanos muitos podem olhar e não dar nada, como davam para os que Tu escolheu para ser discípulo. Mas os teus olhos não são como os dos homens, como tu disse a Samuel. E nós não queremos ter um olhar carnal. Nós não queremos ver a aparência, a casca, a superfície, o supérfluo, o estereótipo. Não queremos nos basear, ainda que a realidade toda diga que aquilo ali que é a resposta, é aquilo que ali que é a verdade, é daquele jeito. Não.
Tu mostra que é tu que sabes o que de fato é. José não podia imaginar, ninguém podia imaginar. Abre os nossos olhos, mostra que a resposta já está em nós, porque tu disse que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer subiu ao coração, ao entendimento, aos pensamentos do homem. Mas estas são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. Aleluia! Aleluia! A promessa se cumpre em quem te ama. Como falamos aqui, tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Como o teu servo Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora o que me espera é a coroa da vida, da glória, da justiça. Não só para mim, mas todos quantos amam a sua vinda. É sempre sobre amor. Salmo 91:14, porque a mim se apegou com amor. Eu te livrarei, poloei a salvo, porque tu conhece o meu nome. Sobre Ezequias, que a palavra diz que não houve como ele, aquele homem ali que seguiu a Davi de todo o coração. Diz que ele se apegou com amor. A tua palavra sempre vai ser sobre se apegar com amor. Então que isso fortifique teus filhos nos momentos mais difíceis, na hora da provação, quando tudo quer dizer que não, quando a carne quer prevalecer. Eles venham se lembrar que amam a esse Deus como não amam a mais nada e a mais ninguém. E é esse amor que vai prevalecer. Primeiro, aquele que nos amou primeiro, e por isso nós o amamos hoje. É esse amor que vai sustentar esse povo sobre a rocha, mesmo quando as tempestades forem mais bravias, mesmo quando o mar for mais revolto. É Jesus que está conosco e em nós pelo seu Espírito. Como foi orado aqui, eu quero terminar profetizando. Nós não queremos fazer números para que tenham volumes e as pessoas fiquem olhando e a gente seja exaltado. Nós queremos que essas almas sejam alcançadas. Nós não estamos brincando. Nós sabemos que existe, Senhor, um reino que elas precisam acessar. Esse mesmo que o Senhor já nos transportou lá do império das trevas onde estávamos. Mas o Senhor nos fez adentrar, acrescentou em nós, porque é Deus que acrescenta. Como Paulo vai dizer, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Acrescenta, Senhor, cada vez mais sabedoria nesses teus filhos, força, perseverança, bom ânimo, a paz do Senhor, os frutos do Espírito. Acrescenta e multiplica, para que através de cada um de nós vejamos mais e mais vidas sendo livradas das garras do maligno, como diz a tua palavra, arrebatando essas almas do fogo. Glória a Deus. Nós não queremos glória, nós queremos glorificar o teu nome. Nós não queremos honras de homens. Nós queremos que o teu nome seja exaltado. Nós queremos ver que vidas estão sendo transformadas, libertadas. Aqueles que antes estavam sob o domínio das trevas vão estar adorando a Deus, aceitando a Jesus, se convertendo e povoando o céu, porque a nossa alegria é gerar festa no céu, porque quando um pecador se arrepende, há festa no céu, diante da face do Senhor e dos anjos do Senhor. Obrigado, Senhor. Tu não mudou. Nós somos os teus discípulos dessa geração, os teus apóstolos dessa geração, teus profetas dessa geração.